qual é o tamanho ideal para eu utilizar nas minhas imagens e até nos vídeos para fazer anúncios, porque esses anúncios podem aparecer, podem e devem aparecer em locais diferentes, por exemplo, no feed do Facebook, mas pode ser no Stories do Instagram. Isso tem a ver com essa pergunta que eu recebi aqui do João. Deixa eu soltar o final, não vou soltar o áudio inteiro, porque senão vai ficar longo, mas a pergunta do João tem a ver com isso. Deixa eu soltar aqui, ó. Em formato do Stories do Instagram é 9:16. Eu não sei se tem que fazer um anúncio separado só para o Stories do Instagram, ou o mesmo anúncio pode sair no Face, no Instagram, nos feeds e também no Stories. Tá? Tira essa dúvida. Deixa eu soltar aqui. Fala, João, beleza? Ó, eu tô gravando já um vídeo para ajudar outras pessoas também, tá, João? Só para você entender, não pensar que eu sou maluco. Mas vamos lá, pro João e para todo mundo. Um ponto é, quando houver dúvidas de qual o tamanho é ideal ou outros fatores, eu sempre vou te dizer o seguinte: procure sempre seguir o que a própria plataforma, né, fazendo uma brincadeira aqui, quem é o dono da bola? O dono da bola é o grupo Facebook, né? Lembre-se, o grupo Facebook é o Facebook e Instagram. O que o dono da bola determinar, na minha opinião, é o que você deve seguir. Sabe aquela história? Eu vou, sei lá, para a casa de alguém. Eu tenho que meio que... vai ser melhor se eu respeitar as regras e recomendações daquele ambiente, entende? Fui para um outro país, aí recebo algumas recomendações. Ó, aqui é diferente da cultura brasileira, o ideal você seria se portar assim, assim. Na minha opinião, você deve seguir. Você vai ter mais sucesso se você seguir essa recomendação. Então, em vez de ficar buscando não só no Fábio, tá? Ou até lendo outro material, etc. Tem um lugar que eu já vou dizer logo de cara aqui do vídeo, depois eu vou explicar um pouco sobre a minha experiência e vou responder isso, mas tem um local específico que é do próprio grupo Facebook, tá? E pouquíssimas pessoas se atentam que existe esse lugar, nem sabe que existe, tá? Então, existe um material chamado Guia, tá, de Anúncios do Facebook. Guia de Anúncios do Facebook. Lembre-se que o nome Facebook ele não é só Facebook, é do grupo Facebook, não da rede social Facebook. Significa que o guia de anúncios do Facebook é para o Facebook, é para o Instagram, é para o Stories do Instagram e assim por diante. Entra lá, joga no Google e você vai entrar. Quando você entrar nesse site, eu já vou também te explicar de forma resumida, mas lá no site você vai encontrar para cada local. Estou fazendo um anúncio no Facebook, em outro lugar, estou fazendo um anúncio de foto, de vídeo. Lá vai estar atualizado, afinal é um site do próprio grupo Facebook, te explicando qual é a proporção ideal da imagem. É uma imagem quadrada, é uma imagem retangular, né? É uma imagem vertical. Ele vai te explicar. E ao longo do tempo, esses tamanhos foram mudando, tá? Porque o próprio grupo começa a fazer testes e percebe que um tipo de imagem acaba trazendo mais resultado de acordo com a proporção dela, tamanho dela, né? Ou seja, se ela é vertical ou não, mais do que outro. E por isso eles mudam na plataforma, porque isso tem a ver com o layout da plataforma. A própria plataforma vai mudando de layout, né? A própria plataforma tem layout diferente. Sei lá, no Instagram você nunca tem uma faixa embaixo, né? Escrito alguma coisa, um título embaixo. Sabe aqueles anúncios que tem uma faixa embaixo, um botão? No Instagram não existe isso, mas no Facebook tem. Por isso que eles vão fazer essa recomendação. Então, existe o guia de anúncios do Facebook, super prático. Entra lá que você vai ver todos os tamanhos recomendados, tá? Esse é um ponto. A dica é, nesse atual momento que eu estou gravando o vídeo, porque isso já mudou ao longo do tempo, no atual momento, as imagens que são recomendadas pelo grupo Facebook são o seguinte, e aí eu já vou entrar na história do Instagram, do Facebook, do Stories, etc. Mas as imagens recomendadas são a que a gente chama de proporção 1:1, que nada mais é do que quadrada, né? Ou seja, 1:1 é a altura 1, né? Ou seja, e largura 1. Então, Fábio, eu tenho uma foto de 1080 pixels por 1080. Pronto, é uma foto quadrada, 1:1. É o mesmo tamanho que está na altura e na largura. É assim que a plataforma chama, tá? 1:1. Então, a foto quadrada, no atual momento, ela é muito recomendada porque ela se ajusta a inúmeros posicionamentos dentro lá do Instagram e do Facebook. Não pense que Instagram e Facebook é apenas o feed. O feed é uma coisa, só que o seu anúncio não aparece só no feed. O seu anúncio aparece no feed, o seu anúncio aparece no Store, o seu anúncio aparece em sites que são parceiros do próprio grupo Facebook, o seu anúncio aparece no Explorar do Instagram, o seu anúncio aparece na coluna da direita do desktop, quem está acessando via computador o Facebook e assim por diante. Tá? Então vamos lá, a imagem quadrada
é muito recomendada. Tem duas imagens, duas proporções que nesse atual momento são recomendadas pela plataforma. Uma é o que eu costumo chamar, muita gente chama de retrato, tamanho retrato, que é uma proporção 4:5. Fábio, o que é? Joga na internet, você já vai ver o que é 4:5. Ou no seu celular mesmo, quando você vai editar uma foto, ele te mostra a proporção 4:5. O 4:5 é o seguinte, imagina lá um quadrado, tá? Uma imagem quadrada, ela tem uma altura um pouco maior, ela é como se fosse um pouco mais vertical, tá? Do que um quadrado, mas ela não é aquela imagem vertical inteira, que é aquela do Store, que pega a tela inteira do Store. Não é, aquela é o inverso, né? 16:9 ou 9:16, né? 16:9 é quando ela está retangular, né? Ou 9:16 vertical, tá? Se você jogar na internet agora, você vai entender. Então, a 4:5, imagina que é uma imagem vertical, mas ela é um pouquinho maior só que a quadrada, tá? Ela não é aquela vertical inteira. Então, essa imagem 4:5 e a imagem quadrada, que é a 1:1, essas são as duas proporções mais recomendadas. Com certeza absoluta, porque está escrito isso e se você quiser fazer teste, você vai entender também. Tem motivos para isso. Exemplo, a 4:5 ela acaba compreendendo mais quase que a tela inteira. Então, por isso ela acaba tendo um impacto maior e por isso que o grupo Facebook acabou implementando, recomendando essa imagem 4:5. Só que eles fazem algumas recomendações. Por exemplo, quando você vai usar um link na sua publicação, tá? Um link, quando você coloca ele tem aquela faixa cinza abaixo da publicação no Facebook, onde fica um texto que você colocou um título e um botão. Quando você vai usar um link, ele já te recomenda a quadrada. Por quê? Porque aquela foto 4:5 ela já é maior na vertical e se você colocar aqui embaixo, ela vai acabar ultrapassando o tamanho da tela. E o Facebook entende que te traz mais resultado quando na mesma tela ele consegue ver a sua imagem inteira e o texto, o título que você colocou e o botão que você colocou. E por isso tem essa recomendação lá no guia de anúncios. Ou seja, quando você vai colocar um link, ele sugere que você use a imagem quadrada. E quando você não está usando um link, ele sugere que você use essa imagem 4:5. Fábio, mas vou inventar aqui. Fábio, sei lá, eu não tenho tanta facilidade em usar a imagem 4:5. Lembre-se, a 4:5 não é difícil, porque se você bater uma foto com o seu celular na vertical, tá? Deixa eu ajustar essa tela aqui que está meio torta, eu acho. Se você bater uma foto com o celular em pé, tá? Basta você ir lá na edição da sua imagem e você vai ter a opção 4:5, ele corta para você. Mesmo que você não tenha isso, quando você for publicar na plataforma, ela também vai te dar uma sugestão de cortar essa imagem e deixá-la 4:5, tá? Então tem várias formas de você fazer isso. Mas na pior das hipóteses, se por acaso você não tivesse a imagem quadrada, ela é extremamente flexível para entrar em todos os lugares. O que você precisa entender é o seguinte, né? Que foi um dos pontos que o João, deixa eu soltar o áudio que eu travei aqui sem querer o áudio do João, depois eu solto ele inteiro. Um dos pontos é o seguinte, quando eu coloco uma imagem, aquela imagem pode e vai ser ajustada pela plataforma para a plataforma mostrar em vários posicionamentos diferentes a minha imagem. Então, por exemplo, uma imagem quadrada, nos principais lugares, como o feed do Facebook, o feed do Instagram e o Stories, ela vai aparecer quadrada. Mas em outros locais onde o Facebook vai mostrar o seu anúncio, pode ser que ele corte essa imagem. Mesmo ela sendo quadrada, pode ser que ele mostre ela de forma retangular. Ponto. E, inclusive, lá na hora do anúncio, você consegue editar e dizer para o Facebook, essa imagem que eu tenho quadrada, quando você mostrar ela retangular, mostre essa parte de cima, mostre essa parte de baixo ou mostre essa parte do meio. Como padrão, ele sempre pega a parte do meio da imagem. Então, você tem essas possibilidades ainda de direcionar como ele vai usar a sua imagem. Agora, sobre o que o João perguntou aqui, né? Fábio, mas o meu anúncio vai aparecer no Instagram Stories, né? Lá no Stories do Instagram, mesmo sendo uma imagem quadrada? Vai, não tem problema nenhum. A plataforma vai ajustar para ficar
o mais adequado. Então lá no Stories, quando você usar uma imagem quadrada, é óbvio que ela não vai estar pegando o Stories inteiro, a tela inteira, tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai deixar o seu nome em cima, que é importante, né? Ele vai deixar a sua imagem quadrada, mas vai deixar parte do que você escreveu na legenda, no texto, embaixo escrito, até naquelas cores e letras do próprio Store, tá? Então, embora você tenha escrito ali, sei lá, na sua publicação normal, né? Quando vai para o Store, ele joga uma letra até com um contraste de cor, tá? Ou seja, se às vezes deixa lá o fundo escuro e a letra clara, às vezes deixa o fundo claro e a letra escura, ele já faz isso em automático para você. Você não precisa se preocupar. Você não tem que fazer separado um anúncio de stories. Eu vou ter que pegar uma imagem que ela é vertical, aquela imagem 9x16, né, inteira vertical, e vou direcionar só para o stories do Instagram. Eu não preciso fazer isso, porque a plataforma ajusta a minha imagem automática, seja a minha imagem 4x5, seja a minha imagem 1x1. Fábio, mas e se eu quiser ter um anúncio exclusivo para o Instagram Stories e eu quero a imagem inteira vertical? Eu posso? Pode, lógico que você pode. A única coisa é que você vai ter que colocar mais um conjunto de anúncios dentro da sua campanha, onde nesse conjunto você sinalize lá que não é para os seus anúncios que estão dentro desse conjunto de anúncio, não é para ele aparecer em todos os posicionamentos, e sim apenas no Instagram Stories, lá no Stories do Instagram. Pronto, aí você coloca lá essa imagem ou outras imagens também vertical e só vai aparecer no Instagram Stories essa imagem inteira vertical. Mas lembro, isso você pode fazer, não significa que você deve fazer. Com uma imagem 4x5 ou uma imagem quadrada, ele já vai aparecer em todos os lugares e também no Instagram Stories. Então, é assim que funciona. Você tem dúvidas aí, quer aprender a utilizar as redes sociais, então você pode entrar lá no nosso canal no Telegram, que é o Tavares Fábio. Todos os outros canais também estão com o mesmo nome de usuário, que é o Tavares Fábio, e o próprio site, onde você tem acesso a todas as informações, contato nosso, WhatsApp oficial e etc. Também é Tavares Fábio, só que aí tem, óbvio, o .com.br, né? tavaresfabio.com.br. Então é isso, espero ter ajudado. Valeu, tchau!